Olá, todo fim é ruim, não é verdade? Quem já não passou pelo fim de um namoro? Quem já não passou pelo fim de um casamento? Quem também já não passou pelo fim de um trabalho? É isso mesmo. Quando uma pessoa já passou por um desses fim, ele sabe o quão doloroso é, o quão ruim é. E ao mesmo tempo também, as pessoas que passaram pelo fim de um namoro, pelo fim de um casamento, ou até mesmo pela perda, pelo fim de um trabalho, de um emprego, elas sabem que o mesmo também foi um tempo de grande oportunidade. A oportunidade de conhecer outra pessoa, a oportunidade de um novo casamento ou até mesmo a oportunidade de um novo trabalho, de um novo emprego. Querido amigo, querida amiga, se uma pessoa está percebendo que o seu casamento está caminhando para o fim, é natural que a pessoa tenha uma reação. Talvez a esposa diga assim para o marido: olha, é bom você tomar cuidado com isso. Olha, aquela pessoa, rapidamente ela diz assim: espera aí, que atitude eu preciso tomar agora? Eu quero salvar o meu casamento. A mesma coisa é quando o namoro, né, ou o homem ou a mulher percebe que o seu namoro está no fim, ele toma uma reação, porque ele não quer que o seu namoro tenha fim, que o seu casamento tenha fim, ou até mesmo que o seu emprego, que o seu trabalho tenha o fim. Então são reações que as pessoas passam a ter, a adquirir, para que aquele fim que parece ser inevitável, ele não aconteça. E assim mude-se a trajetória e mude também o destino do namoro, o destino do casamento ou até mesmo o destino do trabalho. Jesus, ele falou para os seus discípulos sobre o fim dos tempos. Para mim, permitam-me dizer, não é fim dos tempos, mas início. Afinal, Jesus nos garante que é novo céu e nova terra. Então, para mim, é o começo. Mas Jesus falou sobre o fim, o dia em que ele viria para julgar os vivos e os mortos. E ele fala também sobre algumas reações diante do fim dos tempos. O texto, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 5 ao 19. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e governadores por causa do meu nome, e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns entre vós, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um fio só de vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Aqui Jesus ele fala sobre algumas reações. Reações sobre o fim dos tempos. A primeira reação que Jesus está dizendo é quando os discípulos eles estão impressionados com o templo, com a beleza do templo e também até impressionado com a oferta daquelas pessoas que construíram o templo ou que estavam mantendo o templo.
Pouco antes, Jesus havia se admirado da oferta da viúva pobre. Então eles estão admirados, impressionados com as coisas deste mundo. E diante dessa impressão, diante desse vislumbre das coisas do mundo, Jesus, ele diz: não ficará pedra sobre pedra. Primeira reação que Jesus parece nos dizer aqui é: não fiquem tão encantados com as coisas deste mundo. Isso aqui tudo irá passar, isso aqui tudo irá terminar. Outra reação que Jesus fala, ele diz assim: olha, não, ou cuidado para não serem enganados. Não sigam enganadores, não sigam os falsos mestres. Jesus, ele está dizendo assim: muito cuidado, porque facilmente vocês podem ser enganados. Primeira coisa, no final dos tempos, nós podemos estar tão impressionados com as coisas deste mundo que vamos estar assim tão admirados com essas coisas e vamos pensar assim: poxa vida, que coisa bela, como é maravilhoso, e assim perdermos de vista de que isso aqui irá passar, de que isso aqui irá terminar. E ao mesmo tempo, Jesus, ele diz que também por causa talvez de nós estarmos tão encantados com as coisas deste mundo, nós vamos ser enganados. Cuidado, cuidado com os enganadores. E também não sigam os enganadores. Jesus, ele também diz assim: não tenham medo. Outra reação, não ter medo. Se não tenha medo. Vocês vão ouvir falar de guerras, revoluções. Não tenha medo. Também Jesus, ele fala aqui sobre uma reação. Quando vocês ouvirem essas coisas, e muitas vezes nós olhamos os sinais na última década, 2010 até agora, ou até ano passado, 2018, quantos sinais que nós acompanhamos aí pelos telejornais que talvez já seja um pré-anúncio da vinda de Jesus, mas Jesus está dizendo: o fim ainda não está perto, é apenas o princípio das dores. Outra reação, Jesus está falando que quando o cristão for perseguido, quando a igreja for perseguida, quando os cristãos forem odiados, quando os cristãos forem traídos pelos seus parentes, pelos seus amigos, porque eles são cristãos, Jesus está dizendo: olha, uma reação é aproveitar a oportunidade e ser boca de Deus. Uma outra reação também: quando vocês forem caluniados, odiados, perseguidos, fiquem firmes. Permaneçam na fé em Cristo Jesus. São reações. Talvez a namorada diga para o namorado: olha, está acontecendo isso, e se isso continuar, nós vamos ter que terminar. O namorado vai ter uma reação, a não ser que ele queira que o namoro de fato termine. Talvez o esposo diga para a esposa: olha, nós precisamos tomar cuidado com a maneira como nós estamos gastando o nosso dinheiro, porque se nós não administrarmos corretamente, a nossa poupança vai terminar e nós vamos passar dias difíceis. Bem, a esposa, junto com o marido, eles vão policiar ou vão administrar melhor. Reações. E Jesus, ele fala sobre reações diante dos sinais ou diante dos eventos que marcam o fim do mundo, o fim dos tempos. Agora a pergunta é: por que reagir dessa maneira? Se coisas tão terríveis estão de fato para acontecer. Primeira coisa, quando Jesus nos aconselha a termos essas reações, não seguir os falsos mestres, tomar cuidado para não sermos enganados, não termos medo, o fim ainda não está próximo, ao mesmo tempo aproveitar a oportunidade de testemunhar a respeito de Deus, permanecer firme na fé, não ficar impressionado com as coisas deste mundo. Diante dessas reações, Jesus, ele tem alguns objetivos. E o primeiro objetivo é: Jesus não quer a minha perdição. Querido amigo, querida amiga, Jesus não quer a sua perdição, de maneira nenhuma. Ele não quer. Ele quer que você seja salvo. Aliás, como escreveu o apóstolo Paulo lá na segunda carta a Timóteo, ele quer que todos conheçam a verdade. Para que todos, por meio do conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo, sejam salvos. Segundo detalhe, Jesus quer
a salvação dos nossos inimigos. É muito fantástico e eu acho impressionante diante dessa conversa de Jesus com seus discípulos. Ele diz assim: olha, vocês vão ser odiados, vocês vão ser maltratados, serão perseguidos dentro da própria igreja, julgados pela própria igreja, vocês vão ser traídos pelas pessoas que não gostam do cristianismo, que não gostam dos cristãos, que não gostam de Jesus. Mas diante de tudo isso, Jesus está falando assim: é nesse momento que eu vou usar você como minha boca, como os meus braços e como as minhas pernas. Sabe por quê? Porque isso será uma oportunidade para que os algozes ouçam o evangelho e assim sejam salvos. Jesus quer a salvação dos nossos inimigos. É fantástico essa reação de Jesus e o porquê que ele espera, ou porquê que ele nos dará palavras para dizer para os nossos inimigos diante do fim. Lá em Atos, capítulo 6, nós vemos isso. Estevão fez um grande discurso para pessoas muito instruídas da época, e as pessoas não puderam contradizer Estevão. E já que não puderam contradizer Estevão, eles mataram Estevão. Mas é interessante que um jovem segurou a roupa de Estevão enquanto ele era apedrejado. No entanto, esse jovem, pouco logo depois, ele foi convertido ao cristianismo, e nós temos aqui no Novo Testamento 13 das suas cartas. Jesus, ele nos usará no fim dos tempos como sua boca, seus braços e suas pernas, para que outras pessoas, de maneira bem especial os inimigos dos cristãos, venham a conhecer o evangelho e assim sejam salvos. Parece injusto isso, né? Parece injusto, mas não é. Sabe por que não é? Porque o cristão, ele já tem certa uma coisa: ele tem a vida eterna em Cristo Jesus. Tanto é isso que Jesus diz no versículo 18: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Querido irmão, querida irmã, a pessoa pode odiar, te maltratar, te caluniar, até tirar a tua vida. Mas uma coisa, Jesus está dizendo que ela não vai poder tirar de você: a vida eterna. A vida eterna, ela não vai poder tirar de você. Querido amigo, querida amiga, é a certeza que Jesus nos dá. Jesus nos fala sobre o fim, Jesus nos fala sobre as reações diante do fim, e também fala do porquê dessas reações. Porque ele quer a minha salvação, ele quer a salvação dos inimigos da igreja, e ele quer também nos assegurar a sua promessa de vida eterna. O fim, seja ele qual for, sempre é doloroso. Mas com o fim surge uma nova oportunidade. E o fim dos tempos também será uma grande oportunidade para os filhos de Deus. Oportunidade para testemunho e oportunidade também para reagir de maneira adequada, mas principalmente para permanecer na promessa de Deus em Cristo Jesus e assim também continuar na sua caminhada, continuar na fé cristã firme em Cristo Jesus, o Senhor, autor e consumador da nossa fé. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor te abençoe, muito obrigado pela tua audiência e pela tua companhia. Um forte abraço a todos vocês. Isaías Tetzner, muito obrigado pela tua companhia aqui no programa Cristo Conectado desta tarde. Eu quero agradecer a audiência do Gilmar Frank, muito obrigado também pela sua companhia, Florencio Kester, Natália Giovana, Luísa Schultz-Butzki, obrigado pela audiência, também o Alessandro Rodrigues, obrigado, Leane Glink, obrigado, Clair Helling Siveres, obrigado, muito obrigado, Deusira Knack, muito obrigado, Joel Ribeiro, obrigado, Daniele Vanessa, muito obrigado, Itamar Schlender, Ulisses Rossi, Rosa Zimmermann, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. Deus abençoe, um forte abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!